Bem, meus amigos, então, bom dia mais uma vez. Estou continuando aí na sequência. O Dani vai fazer a apresentação do método TOR, né? Ali, TOR 1, TOR 2, e depois ele vai mostrar a plataforma TOR Web, que foi desenvolvida recentemente, né? No período passado, o professor Fabrício Maioni deu uma aula falando, né, mostrou para vocês o método TOR, né? A gente discutiu, e aí ele havia feito uma ferramenta em Python que gera os resultados do TOR 2, ele fez do TOR 1 e do TOR 2, né? E aí agora nós já conseguimos evoluir na pesquisa também, porque na última turma o Gilvan Lachedes, né, desenvolveu uma ferramenta web para usar o TOR, que é justamente o que o Dani vai mostrar também e propor aí uma atividade no final, né? Então, e é assim que a pesquisa anda, né? Cada um que chega, coloca o seu tijolinho, dá a sua contribuição, e assim todo mundo vai crescendo junto, tá? Então, vamos lá, Dani. Na hora que estiver pronto, pode começar. Está sem som, Dani. Seu som está desligado. Pronto. Agora está me ouvindo? Tá, agora estou ouvindo. Na realidade, o exemplo que eu montei foi usando o software do LabLego, mas eu mostro mais adiante as características. Bom, eu vou falar do TOR. O TOR é uma ferramenta de apoio multicritério à decisão, e ele foi desenvolvido pelo professor Carlos Simões, lá da UF, em 1999. Ele teve uma renovação agora recentemente, ano passado, se não me engano, pelo professor Maioni, que é lá do Cefet Itajaí, e foi mestrando aí também do IME. E eu tentei fazer uma coisa didática. O TOR ele é uma ferramenta. Eu vou apresentar algumas equações. As equações, a princípio, parecem meio confusas, meio grandes. Então, eu tentei fazer de um jeito didático. Eu espero que dê certo. Vamos ver aí. Mas, se vocês tiverem dúvidas, por gentileza, não fiquem acanhados, podem me interromper. A primeira pergunta, que estou me enrolando aqui hoje já. Bom, a primeira questão é qual é o problema efetivamente? Ou seja, quando a gente está falando de uma análise de multicritério, a primeira questão é a gente tem que definir bem qual o problema que nós queremos resolver. Então, especificar bem esse problema para que você tenha os critérios adequados e você tenha as alternativas adequadas que você possa, então, utilizar uma ferramenta adequada. E aí você escolhe o método com base nessas características que você elencou no seu problema. E por que isso é tão importante? Para que se você tiver uma modelagem adequada, você consegue fazer uso das vantagens de uma ferramenta dessas. Por exemplo, tem uma vantagem que eu gosto muito de citar quando a gente usa uma ferramenta dessas, é que é uma forma de você dividir uma certa responsabilidade por uma decisão. Ou seja, você pega diversas pessoas, aquele conjunto de pessoas pode chegar e dar a sua opinião. O sistema, então, à medida que ele vai funcionando, ele vai rodando, ele vai lhe dando alguns feedbacks. Olha, se vocês estão olhando isso dessa forma, então esse critério é mais importante que aquele. Olha, se vocês estão olhando o problema dessa forma, então essa alternativa fica melhor do que aquela. E isso permite que as pessoas, ao olharem as soluções, comecem também a entender melhor o problema. Então, essa interatividade é uma coisa que eu particularmente gosto muito desse tipo de ferramenta. E, particularmente, no TOR, ele tem uma certa interatividade que me faz recordar muito a minha época da faculdade, mas eu vou citar isso mais adiante. Então, uma apresentação rápida que eu imagino que todos conheçam, mas eu fiquei na dúvida, achei melhor ir bem devagarzinho. Nós temos a escola americana,
que tem como característica essa utilização da teoria da utilidade multiatributo, e ela se utiliza muito de programação matemática. Tá? Vocês vão ver rapidamente por que eu estou citando isso, porque no Thor ele vai ter algumas características da escola americana. O que é importante na escola americana? Então, primeiro ponto, ela assume que o decisor ele tem uma opinião bem definida e que essa opinião bem definida ela pode ser quantificada, ela pode ser mensurada. Essa começou a se desenvolver na década de 50 e também é chamada de Multi-Criteria Decision Making, MCDM. Qual o problema disso? É que nem sempre o decisor tem esse sistema de preferência, ou nem sempre isso é mensurável de uma forma matemática. Então, a escola americana ela encontra algumas dificuldades, por exemplo, quando existem questões de indecisão. Ele travou para mim ou para todo mundo? Para mim também. Travou aqui para mim também. Acho que ele Travou, caiu lá. Travou geral, cara. Travou geral. Estão me ouvindo agora? Estão me vendo agora? Agora sim voltou. Tá. Travou em que momento? Só para... Você está falando da escola americana. Tá, então, nesse slide aqui mesmo, né? Isso. Tá. Tudo na hora do fazer para valer, tudo dá errado, né? A gente testa 1000 vezes, mas tudo bem. Então, eu estava comentando da escola americana, algumas limitações, algumas características da escola americana. A primeira é aquela parte do pressuposto que a preferência do decisor ela pode ser quantificada e que esse decisor tem um sistema de preferência bem definido. Nesse aspecto, que você consegue representar isso de uma forma matemática, que tem uma função matemática que represente essa preferência do decisor. Essa escola ela começou a se desenvolver fortemente na década de 50, e também é conhecida como Multi-Criteria Decision Making, MCDM. E assim, quais são as dificuldades que essa escola encontra? É que nem sempre o decisor tem essa definição tão clara das suas preferências, ou essas preferências são tão facilmente mensuráveis. Aí nós temos uma segunda escola, que é a escola francesa, a escola europeia, e ela fala de relações de sobreclassificação. Ou seja, o que significa isso? Ela não se baseia tanto na modelagem, na programação matemática, como a escola americana, mas ela permite uma comparação entre os critérios e entre alternativas, indo de 2 em 2, para você encontrar as situações de preferência, ou seja, se um critério se numa certa alternativa, aquele critério ele tem uma preferência sobre outro ou não. A gente vai detalhar um pouco mais isso mais adiante. Eu acho que esse ponto, essa questão das preferências é um dos pontos mais importantes para a gente entender bem o método, e eu vou tentar explicar isso mais adiante de 2 formas diferentes, para ver se o pessoal pega. E, por fim, alguns exemplos da escola europeia, da escola francesa. Nós temos o Electric, que o pessoal já conhece, Promet, o Orestes e o Topsys. Eu esqueci de comentar na escola americana, nós temos o HP, o Smart, por exemplo, a NPS e outros também. Então, o que é o Thor, efetivamente? Vamos começar a falar do nosso critério de escolha aqui. Ele, afinal, ele é americano, ele é francês, ou pior, é uma nova escola, ele é nórdico. E, na realidade, o Thor, não, ele é híbrido. Ou seja, ele vai ter características da escola americana e vai ter características da escola francesa, da escola europeia. E por isso que eu me detalhei um pouco, rapidamente, pelo menos, mas o que tinha em cada uma das 2 escolas. Então, o Thor significa algoritmo híbrido de apoio multicritério à decisão para processos decisórios com alternativas discretas. Né? O engraçado, uma história engraçada, é que o pessoal olha o nome, né, Thor, e fica imaginando que tem aí algum significado. Mas uma vez o professor Simões comentou que, olha, na verdade eu gostava do Thor, do personagem Thor, e achei que caberia, então, botar esse nome no método.
E aí a gente gerou esse nome, então, onde foi se colocando algoritmo híbrido de apoio, que acabou encaixando bem. E quais são as vantagens do Tor? Então, primeiro, ele ordena as alternativas discretas. Ele permite, então, que essas alternativas sejam ordenadas e, mais ainda, ele dá pontuação para essas alternativas. Então, ele não apenas te diz qual alternativa é melhor do que a outra, mas ele também diz enquanto esta alternativa é melhor do que a outra. Então, se ele ordena 3 alternativas, ele te fala que a primeira teve uma pontuação de 7, a segunda teve uma pontuação de 2 e a terceira teve uma pontuação de 1,5, ele também está te dizendo que, olha, entre a alternativa 2 e a alternativa 3, a diferença é mínima. Mas entre a alternativa 1 e a alternativa 2, a diferença é brutal. E por que isso é interessante? Por que isso é importante? Isso aqui são métodos de apoio à decisão. Então, muitas vezes, o decisor ele vai olhar esses resultados e vai falar assim, não, poxa, já que 1 e 2 são tão próximos, de repente, pessoalmente, eu gostaria mais da solução 2, porque ela, no método, ela é muito próxima da alternativa 1, mas por uma questão estratégica, por alguma questão maior que eu não consegui representar pelo método, eu acho que a 2 vai pesar um pouquinho mais, vai valer um pouquinho mais, então eu consigo dimensionar essa distância. Se de repente eu falo, não, a 1 é 3 vezes, a pontuação não é 3 vezes melhor do que a 2, não, então fica difícil eu fazer esse tipo de julgamento. Alguns aspectos interessantes do Tor também é que ele permite a verificação de duplicidade das informações. Eu vou voltar nisso um pouco mais adiante, de explicar como é que ele faz isso efetivamente. Mas é uma característica interessante porque ele avalia cada um dos critérios, efetivamente, quanto aquele critério efetivamente é único dentro da minha análise. E se existe alguma redundância ou duplicidade e que eu possa eliminar, então, aquele critério. Além disso, ele verifica a imprecisão, ou seja, se a minha imprecisão no meu processo, da minha decisão, aumenta ou diminui em função desses critérios que têm uma duplicidade. Também vou voltar um pouquinho nisso mais adiante, aqui é só para a introdução. E um resumo, então, dessa primeira parte. Ele é híbrido, como eu comentei, ele ordena as alternativas, ele elimina os critérios redundantes, ele quantifica essa imprecisão e tem uma modelagem multidecisor que permite que os decisores expressem seus juízos de diversas formas. Bom, até aqui alguma dúvida? Se não travou, continuamos, Não, beleza? tranquilo, tá tudo bem. Então, começando agora a analisar como é que ele consegue fazer essa análise de redundância, se um critério é redundante ou não. Então, o primeiro ponto essa parte aqui é que me lembra muito uma matéria que eu tive na faculdade, quando eu fiz graduação, eu fiz engenharia mecânica e tinha uma matéria que era cálculo numérico. E ela consistia justamente de você aplicava uma conta, chegava no resultado e você reinseria você pegava aquele resultado e inseria de novo e ia fazendo. Então, como é que o Tor faz? Ele pega e calcula o resultado da tua modelagem. Depois ele chega e existe um módulo que você pode selecionar se você quer utilizar ali ou não. Ele refaz aquela modelagem, mas ele elimina um dos critérios. Ele elimina o critério que tem o menor peso na opinião do decisor. Então, aquele critério que o decisor assinalou como tendo o menor peso para ele, o método elimina aquilo ali e recalcula, refaz todas as análises. E o que ele faz bom, houve mudança na ordenação, houve alguma mudança na seleção que foi feita das alternativas. Se não tiver mudança, então você pode dizer que aquele critério não tem impacto, não está impactando na decisão. Se, no entanto, houver uma mudança, você olha, então eu não posso eliminar aquele critério, porque ao eliminar aquele critério eu mudo a resposta da saída do meu sistema. Bom, no caso inicial, no caso de que não houve mudança, eu vou lá e faço isso agora com um novo critério. E assim eu vou indo a cada critério, eu vou chegando num ponto onde eu consigo dizer, olha, quais critérios podem ser eliminados e quais critérios não podem ser eliminados. Então, ele vai meio que na tentativa e erro.
E isso é um aspecto interessante também, que já salienta o porquê de ser da importância de você ter um sistema informatizado, porque você fica rodando muitos processamentos, muitas contas, muitos cálculos, e você fica indo e voltando o tempo todo. Então, evidentemente, fazer isso na mão, ainda mais se você tivesse um número elevado de critérios e um número elevado de alternativas, ia ficar praticamente impossível, como inclusive já foi citado na aula anterior da Nicole. E como é que ele vê a questão da incerteza? A incerteza, então, independente do peso do critério, independente dos demais atributos, a incerteza ele avalia também o decisor, ele pode imputar, na hora de inserir os dados, o decisor ele vai inserir qual a certeza que ele tem daquela informação. Se aquela informação foi obtida de alguma fonte, de um manual, por exemplo, de equipamento, ou se aquela informação é a opinião de um especialista. Evidentemente, o especialista ele tem lá a sua bagagem, o seu conhecimento, mas, muitas vezes, se eu tenho 3 especialistas, vou ter 4 opiniões, 5 teorias e 6 teses. Então, essa mensuração da incerteza permite, então, que eu considere quão exata ou quão confiante eu estou naquela informação. E por que isso é importante? Por que essa pertinência, essa incerteza é importante? Vamos falar um pouquinho agora. Essa é uma das formas que eu tentei representar, tentei explicar a questão da preferência. Eu vou... se isso aqui não der certo, tem uma outra tentativa mais adiante. Essencialmente, o que eu tenho aqui, não sei se vocês estão vendo o mouse mexendo, tá? Esse cinza aqui no meio, ele é o meu ponto de indiferença. Ou seja, se eu peguei uma alternativa num determinado critério e pontuei ela, e uma outra alternativa eu pontuei também, e as duas pontuações ficaram aqui nessa faixa cinza, é porque, para mim, naquele critério, aquelas duas alternativas são iguais. É uma posição de indiferença que eu tenho em relação às duas alternativas. Agora, se eu pontuei, por exemplo, a alternativa 1 no critério conforto, estamos falando de carro, por exemplo, eu pontuei ela em 7, que estaria aqui. E um outro carro no quesito conforto, eu pontuei em 3. Estaria aqui, por exemplo, eu posso estar dizendo que, olha, então, naquele critério, aquela alternativa, ela tem uma importância, uma preferência maior do que a alternativa inicial. Então, é isso que a gente lê aqui, esse APJB. Aqui é uma questão de preferência forte, onde o A tem a preferência sobre o B. O Q, AQJB, o A tem a preferência fraca sobre o B. Aqui eu tenho uma indiferença, AIJB. E notem que quando eu vou para a esquerda, o quadrinho verde à esquerda, eu mudo a ordem do B e do A, ou seja, eu continuo com critério, uma característica, uma preferência fraca, só que agora a preferência é por B sobre A. E, por fim, eu tenho o quadro vermelho à esquerda, é a mesma coisa, uma preferência forte, mas dessa vez, de novo, a preferência forte de B sobre A. Se vocês notarem, então, os dois quadros vermelhos das pontas, só mudou a ordem das alternativas, A sobre B. E aí, nós temos as fronteiras, né? Essas fronteiras, o que elas são, na verdade? Elas são simplesmente a pontuação de 1 menos a preferência forte ou menos a preferência fraca, ou a pontuação de 1 mais a preferência fraca e mais a preferência forte. Esse Qzinho e esse Pzinho, eu vou explicar eles mais adiante. O importante é que é só perceber nesse momento, o objetivo aqui desse slide, é entender que eu tenho preferências fortes, que são os meus quadrados vermelhos, eu tenho preferências fracas, que são os meus quadrados verdes, e eu tenho minha zona de indiferença, que é a minha área cinza, onde as duas alternativas, elas para mim são iguais. Como é que o método vê isso, a gente vai ver também mais adiante. Aqui um exemplo rapidinho, nosso colega Igor, que está aí no chat conosco. Então, eu aproveitei um trabalho dele, que eu particularmente gostei muito, tive a oportunidade de ler, achei muito interessante e muito atual nessa época de Covid.
Então, é justamente a escolha de um navio da Marinha para ajudar no combate à pandemia. Como nós vimos nessa época de pandemia, um dos aspectos importantes é a questão dos leitos hospitalares, questão de hospitais de campanha, e uma embarcação de apoio dessas, de assistência hospitalar, ela tem a grande vantagem de ela poder se locomover, ou seja, você pode atingir regiões de dificuldade, de difícil acesso com um equipamento desses, com uma embarcação dessas. Essas embarcações são largamente utilizadas lá na Foz, na região do Rio Amazonas, em toda a região do norte, e justamente a decisão é como fazer. Você não pode simplesmente pegar uma embarcação dessas, tirar ela das suas atividades normais hoje, porque isso impactaria justamente no atendimento que é feito hoje às populações ribeirinhas. E a ideia aqui era justamente identificar, através de uma análise multicritério, qual seria a melhor alternativa. Então, aqui é só para dar uma ideia, assim, isso aqui, o objetivo aqui, gente, não é que vocês entendam tudo agora, eu vou voltar esse exemplo depois de explicar as equações, depois de explicar tudo, aqui é só para dar uma ideia de como é que a coisa se apresenta no modelo. Então, vamos aos resultados. A gente acabou de falar do Pzinho e do Qzinho, então, se vocês olharem aqui nessa elipse vermelha, eu tenho aqui o peso atribuído, os decisores escolhem qual o peso em função dos critérios, o valor de P, ou seja, qual é a diferença entre esses pesos que me dá uma preferência, me faz com que eu prefira um sobre o outro, qual o valor de Q, ou seja, é aquele que, olha, tem uma preferência, mas não é aquela preferência toda, e a discordância, que eu não falei ainda, mas eu vou falar agora rapidamente. O importante é que a gente entender os conceitos. Opa, peraí, eu perdi. Então, por exemplo, se eu olhar aqui o raio de ação eu estou considerando aqui como 1000, uma preferência forte como unidade 1000. Se eu olhar aqui em cima, as diversas alternativas, eu tenho alternativa com 6.000, o raio de ação, outras com 3, 3.200, 1.100. Eu vou constatar, então, que eu tenho a preferência forte, inicialmente, né, olhando aqui as duas primeiras opções sobre a última. Só que quando eu olho aqui a discordância, 2.500, o que é isso? O conceito de discordância é quando eu tenho uma diferença tão grande, mas tão grande, que mesmo que aquela alternativa perca em todos os critérios, por ela ganhar naquele específico, isso muda, isso faz com que eu tenha uma dúvida se ela é a pior ou melhor opção. Um exemplo mais fácil de visualizar é se eu comparo carros. Então, eu posso comparar uma Ferrari com um Clio, por exemplo. A Ferrari vai ter conforto, potência, todas as variáveis da Ferrari vão ser melhores do que o do Clio. Mas no quesito preço, custo, também foi citado agora há pouco, na aula da Nicole, a Ferrari vai ser estratosférica, o preço vai ser impeditivo. Então, por mais que eu quisesse comprar aquela Ferrari, por ela ganhar em todos os critérios que eu analisar, por ela perder naquele critério, eu não consigo comprar, não consigo escolher a Ferrari como a melhor opção. E esse único critério então, essa discordância. O que é a discordância? Então, qual é o valor acima do qual que aquela escolha, aquele critério, ele inviabiliza não, mas ele faz com que, independente do que aconteceu nos demais critérios, aquele ponto onde deu a discordância, eu fico na dúvida se é a melhor opção ou não. E se a gente olhar de novo aqui o raio de ação, a gente percebe que o Soares Meireles, que é a terceira embarcação, tem um raio de ação de 6.000, ou seja, ele está acima dessa diferença de 2.500. Se eu pegar 6.000 e subtrair do segundo lugar, que é o Dr. Montenegro, 3.200, eu vou ter uma diferença de 2.800. Ou seja, mesmo na menor diferença, que é de 3.200 para 6.000, a menor diferença entre duas alternativas, o meu critério de discordância vai pesar em direção ao Soares Meireles, mesmo que ele perca nos demais critérios. Esse item aqui vai fazer com que ele seja um candidato forte. E aí, se a gente olhar lá embaixo, a gente vai ver um outro aspecto interessante do método DOR, é que ele dá essas três soluções, S1, S2 e S3.
Então, aqui, de novo, a gente vai olhar essas equações, mas é só olhar o seguinte, a pontuação, aquilo que eu comentei mais agora há pouco, da pontuação e da ordenação. Então, no S1, na solução 1, todos ficaram com a mesma pontuação. Já na solução 2, já começa a surgir aqui uma diferença, onde Oswaldo Cruz é a melhor opção, com a melhor pontuação, mas seguida de próxima do Soares Meireles. E a gente vê que o Dr. Montenegro, ele fica lá em última opção, com uma diferença significativa na pontuação. E no S3, a gente vê que a diferença entre o Oswaldo Cruz para o Dr. Montenegro subiu mais ainda, o Tenente Maximiano permaneceu igual, o Soares Meireles deu uma melhorada, com uma pontuação de 1,857, e, por fim, Oswaldo Cruz subiu mais ainda na sua pontuação, 2,357. Tá? Então, isso foi só para dar para vocês uma ideia de quais são, como é que isso aparece no problema, o Pzinho, o Qzinho e a discordância, aqueles índices de preferência que a gente viu agora há pouco. Então, para rodar o método, o que eu preciso? Primeiro, eu preciso saber o peso. Qual o peso de um critério sobre o outro? Qual é o peso que vale mais? Qual é o critério que vale mais, que tem o maior peso, que é o que mais me importa para o decisor? Além disso, quais são as minhas preferências? Meus critérios de preferência para cada critério J. Então, preferência estrita ou preferência forte é o PJ, é o Pzinho, como eu já citei diversas vezes. O limite de indiferença, a preferência fraca aqui, o QJ, ou seja, aqui qual o valor onde, acima daquele valor, já não é indiferente, mas ainda é uma preferênciazinha fraca. Ele vai ter que crescer um pouquinho mais essa diferença para que se torne uma preferência forte. Qual o valor da discordância, ou seja, qual é a diferença que é grande o suficiente para compensar as outras preferências, para desequilibrar, e qual é a pertinência? Um outro índice, uma outra palavra que eu não comentei ainda muito é pertinência. O que é essa pertinência, então? A pertinência é como o modelo entende a questão da incerteza. Então, nós temos aí, quando eu falei mais cedo que o decisor vai pontuar o quanto ele tem certeza daquela informação, essa certeza a gente vai estar chamando ela aqui no método de pertinência. E, por fim, eu tenho duas pertinências. Eu tenho dos pesos, ou seja, quão pertinente, quão certeza eu tenho sobre os pesos dos critérios e também sobre as alternativas. Tá? Vou mostrar isso daqui a pouco. Eu vou falar um pouquinho da pertinência agora, tá? Porque, para mim, um dos aspectos mais interessantes e mais poderosos do TOR é justamente a questão da pertinência. Por que isso? No mundo hoje, não só hoje, né, mas no mundo real, melhor dizendo, o modelo que a gente usa, qualquer modelo, ele é uma tentativa de representação da realidade, mas ele nunca é a realidade. E no mundo real, a gente nunca tem tanta certeza assim dos valores, ou pior, a gente muitas vezes não tem um valor. Nos métodos tradicionais, quando eu não tenho um valor, quando esse valor, por exemplo, se eu tenho ali na questão da autonomia, eu terei, vamos supor que eu tenho a informação de autonomia das 3 alternativas, mas uma delas eu não tenho aquele valor de autonomia. Se aquele critério ficar em branco para uma das alternativas, no modelo tradicional eu só tenho 2 opções. Ou eu vou ter que eliminar aquele critério, porque eu não consigo comparar ele, né? Principalmente na escola francesa, onde eu comparo 2 a 2, quando eu for comparar aquele critério vazio, aquela opção vazia, eu não vou conseguir fazer uma comparação e vai me dar um erro. Então, ou eu elimino o critério, ou eu acabo tendo que eliminar a alternativa. No entanto, no caso do TOR, como eu tenho essa questão da pertinência, eu posso meio que dar um chute. Vou pegar aqui. Eu posso chegar e dar um palpite ali quanto é que eu acho que vai ser aquele valor e eu faço uma correção na minha certeza. Então, eu posso chegar e dizer assim, olha, eu não sei ali, eu acho que a autonomia vai estar entre 2.500 e 3.500. Eu dou um chute ali na média, 3.000 então, e eu faço um ajuste na pertinência. Na pertinência, eu vou inserir um valor que vai ser nesse intervalo de 0 a 1, onde 0
eu não tenho certeza nenhuma, eu não tenho absoluta, não tenho a mínima, é incerteza total, e o 1, eu tenho certeza total daquele valor. Então, por exemplo, eu joguei uma autonomia lá de 3.000, que eu calculei que é a média, e eu boto ali, por exemplo, uma pertinência de 0,7. Então, assim, eu dou uma amenizada no impacto daquele indicador, daquele critério, daquela alternativa, mas eu não deixo de usar a alternativa e nem deixo de usar o critério. E isso é uma coisa muito interessante, justamente, para mim, particularmente, eu considero que dificilmente a gente tem uma certeza tão grande de todos os valores de todas as alternativas. Então, isso aqui, na verdade, é só complementando que, então, que essa pertinência, eu vou ter o grau de certeza do tomador de decisão. Tá? Então, uma coisa importante é, quem define esse valor é o especialista. O modelo, o sistema todo aqui, ele foi feito para apoiar o especialista. Então, um deles eu vou refletir o peso do critério e o outro eu vou classificar essas alternativas em cima de cada critério. E aí vem aquilo que eu estava comentando, quer dizer, essa falta de dados, ela atrapalha a escola europeia, por exemplo, porque não permite fazer as comparações, ela me permite dar um chute educado, e, ao mesmo tempo, com o resultado disso, que eu não preciso nem excluir nem a alternativa e nem o critério. Tá? Então, a vantagem disso, isso aqui, na verdade, me permite lidar com falta de dados, ele atrapalharia a escola europeia, que acabou que eu não percebi antes, mas ficou meio redundante esse slide, e eu não preciso excluir o critério ou a alternativa. Então, fazendo um exemplo teórico, esses valores aqui eu tirei eles de uma aula do professor Maione, que foi quem fez justamente o desenvolvimento do TOR 2, as mudanças. E isso aqui, na verdade, então, só a gente olhar, é uma questão teórica, não tem só os números, só para mostrar alguns aspectos. Nós temos 3 alternativas, A1, A2 e A3. Temos um pezinho igual para todo mundo, ou seja, uma preferência forte de 1,9. Temos uma preferência fraca de 0,9, também igual para todo mundo, e temos uma discordância de 4. E temos aqui em cima os pesos. Então, esse critério 1, essa coluna 1 aqui, o peso é 6, essa coluna 2, o peso é 5, a coluna 3, o peso é 4, e a última coluna, o peso é 2. Eu pensei que tivesse um outro slide aqui, não sei se eu botei mais adiante, mas vamos ver. Então, essa aqui é só para mostrar para vocês como é que fica a cara, eu vou passar rapidinho só para mostrar para vocês como é que fica a cara do software. E aí eu comentei que eu capturei as telas do TOR 2, do software lá do LabLego. Então, essa aqui é a tela inicial, que ele faz a citação do software. Ele dá uma explicação rapidamente de como é que ele é executado, quais são as etapas, e ele vem, então, pedir aqui quais são o número de alternativas, o número de critérios e os números de decisores. Você insere, então, quais são os critérios, os nomes dos critérios, e você escolhe como é que os valores vão ser imputados. Então, a atribuição direta, nesse exemplo que eu dei, eu tenho já uma tabela preenchida com valor. Posso fazer uma atribuição direta. Eu insiro aquele mesmo valor que eu estava naquela tabela, dentro de uma tabela que aparecerá aqui mais adiante. Ou eu posso usar uma escala de razão, uma escala de intervalos, que funciona muito na questão daquela questão de preferência. Por isso que, inclusive, eu dei tanta atenção a ela. Onde ele vai me dizer, olha, esse critério e aquele critério, ou essa alternativa e aquela alternativa nesse critério. E eu vou pontuando o quanto eu acho que um vale mais do que o outro. Aqui, no caso, eu fiz a atribuição direta, como eu tinha aquela tabela lá, então eu inseri os valores direto, e naqueles valores que eu mostrei ali até atrás, me deu essa matriz de pesos. Eu estou passando rapidamente, gente, porque depois a gente vai fazer isso junto. Isso aqui era só para mostrar a cara. Eu, particularmente, não sei quanto a vocês, mas eu acho que, tendo visto a coisa funcionando, quando a gente entrar nas equações, efetivamente, do modelo agora, eu espero que fique mais fácil vocês entenderem a equação. Então, aí ele me pede o P e o Q para cada um dos critérios 1, 2, 3 e 4. Depois a discordância para cada um dos critérios. E a pertinência, ou seja, qual certeza que eu tenho sobre aqueles pesos dos critérios. E aí eu começo a botar os meus valores. Aqui, efetivamente, nessa última figurinha aqui embaixo, eu vou botar aqueles valores que estavam lá naquele meu exemplo. Depois, na sequência, eu boto uma matriz de pertinência, ou seja,
cada célula, cada uma das informações que eu estou colocando, eu posso botar qual nível de certeza que eu tenho daquele dado pontual específico. E é isso que eu acho que é uma das grandes forças desse método. Aqui são algumas saídas. Vocês notarem que em cima tem o S2, que eu vou mostrar o que significa, o S3, passar rapidamente. E aí ele pede para utilizar aqui embaixo, na última, o TCA, que é a teoria dos conjuntos. Esse TCA é justamente aquela questão de será que existe alguma redundância de algum critério? Aí ele vai aqui e faz um exemplo. Ele tirou um critério qualquer aqui e ele me diz aqui, ó, nessas duas linhas aqui de baixo, A1 maior do que A2 igual a A3. Ou seja, o original A1 era melhor do que A2, que era melhor do que A3. É o que está na última linha aqui embaixo. Acima dele, esse sem critério, ou seja, quando eu tirei esse critério específico aqui, não sei qual é, mas só para dar um exemplo, mudou a minha ordenação. Então, este critério específico ele não pode ser analisado. E assim vai, mesma coisa, analisando o critério 3, ele vai, e aí ele me dá, lá no finalzinho, a última tela aqui, por exemplo, nesse critério 3 aqui, do S1 aqui, ó, onde o original era A1 maior do que A2 maior do que A3, sendo que sem o critério A1 continua maior do que A2, continua maior do que A3, ou seja, o critério 3 especificamente pode ser retirado. E aí vamos às equações, começar a ver as equações. Tranquilo até aqui, gente? Beleza? Beleza. Beleza, então beleza. Eu estava preocupado, de repente congelou de novo. Eu estou aqui falando por éter. Então, S1, S2, S3. Vamos começar a mostrar algumas equações. Eu queria só fazer uma pergunta antes. Sim. É mais técnico mesmo. Você teve algum problema com a utilização do Tor, da ferramenta, nos últimos dias? Eu tive dificuldade. Nesses últimos dias, eu fui baixar ela de novo lá do LabLego e não funcionou. Eu não consegui baixar, eu estava dando alguns erros. Por isso que eu optei por fazer. Eu baixei ele já. Eu já tinha baixado ele há umas 3 semanas atrás e eu estou rodando ele no meu micro, que assim eu não fico dependendo de conexão. Tá? Mas eu não sei te dizer, mas ele estava com alguma instabilidade. Eu não consegui rodar ele direito, não. Só fazer essa observação, porque eu fiz a minha apresentação também falando do Tor, e assim, o que me salvou é que na matéria passada eu consegui fazer o download. Então eu tinha ele lá guardado em algum lugar, até na época eu não tinha rodado, mas eu falei, pô, eu tenho download, e tentei no outro computador conseguir. Aí eu queria até fazer essa observação, professor, porque lá no LabLego parece que ele está dando uma restrição de política do Google Drive para baixar. Aí eu não sei se alguma coisa alterou lá e... Não sei, eu acredito até que a ferramenta seja a mesma, mas que alguma coisa no site, né, seja diferente. Eu não entendi o que era. Deixa eu ver aqui, peraí. O Drive teve alguma mudança realmente na política deles lá. Eu fui acessar algum Drive dessa semana que teve um anúncio. Eles mudaram algumas diretrizes. Justamente por isso que eu estou rodando ele na minha máquina. Que eu fiquei em pânico de chegar aqui na hora, clicar e o negócio me dá um erro. Então, eu preferi rodar local. Coisa também. É justamente isso. Eu ia comentar isso mais adiante, mas você já me poupou essa observação. Eu lembrei, conforme tu tá falando aí, eu fiquei pensando assim, cara, eu tomei um susto quando eu tava montando a minha, mas por quê? Que me salvou é que eu já tinha o download. Na hora que eu fui mexer, falei, lascou. Falei, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou validar esse cálculo aqui? Eu lembrei. Mas era só isso, só essa dúvida mesmo. Deixa eu abrir aqui, peraí. Acho que o que o Vitor falou faz sentido, né? Tipo, como o Drive atualizou as políticas dele, de repente tem uma coisinha lá que tá travando. Às vezes é um detalhe, cara, mas... Eu tentei acesso pelo meu e-mail Gmail e pelo meu e-mail da UF. Eu tentei diversos acessos de diversos e-mails com diversas conexões e nenhuma delas funcionou. Então... Entendi. Deixa eu abrir aqui, peraí. Comandante, eu posso seguir enquanto o senhor verifica ou o senhor quer que aguarde? Só um minuto só. Sem problema, aguarde. Aqui. Esse lance de
É o que eu falo, né? Se tiver que baixar qualquer coisa, instalar, já é meio caminho andado para não funcionar. Hoje em dia eu gosto de ferramentas todas web, não tem que instalar nada, né? E a ideia inicial, eu não sei se eu expressei bem ou se eu não, né? Pode ter havido aí uma falha na comunicação. A ideia é que essa aula do Dani, ele desse usando o Tor Web, que o Gilvan desenvolveu, e não o Tor em Python que o Fabrício fez lá na dissertação dele, né? Porque esse que o Fabrício fez está ótimo, está muito bem, mas quando você consegue baixar, rodar, enquanto ele está funcionando, ótimo, né? Mas, às vezes, gera esse problema, você não consegue entrar no Drive, e etc. e tal. Enquanto que a ferramenta online não. Quer ver? Compartilha aí rapidinho, só para mostrar. Então, a ideia que eu queria que você discutisse... Vamos ver, tomara que esteja funcionando, né, também, né? Vamos ver. Mas eu até reparei que... A web sei não se esse é está o caso. funcionando? Não, eu só testei o do LabLego. Não, do LabLego é o Tor que você tem que baixar lá em Python. Compartilha aí, Dani, rapidinho, só para mostrar. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Então, assim, aí, esquece o que está lá no LabLego, eu vou até tirar de lá, entendeu? A ideia é a gente usar a ferramenta online agora, ó. Essa aqui, ó. Professor, tem como colocar no LabLego esses links, não? Tem, pô. Tem. Leva um tempo, né? Eu vou administrando, né? É artigo de vocês, é não sei o quê, lá. Eu não consigo parar para fazer tudo, pô. Não, mas a ideia é linkar o LabLego mesmo, né? Não é independente, não. Tá. Eu vou botar ele lá no LabLego, né? Eu não sabia se esse aqui, Tor Web era aqui, da galera lá. Eu seleciono, lá, o endereço é tor-web.com. E aí eu seleciono qual dos dois eu quero usar. Ele ainda está muito cru ainda, né? Mas o principal que a gente precisa, ele já faz, que é realizar os cálculos. Então, você coloca lá, ó, Tor2, e aí, ó, número de alternativas, número de critérios, número de decisores, e aí ele vai embora, né, ó. 3, 4... Para mim também. Para mim também. Para mim voltou. Voltou. Acho que voltou. 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 Ó, aí eu boto o nome das alternativas, nome dos critérios, e por aí vai, né? Então, agora ficou muito mais fácil de usar o Tor do que Python, não sei o quê. Aí, o meu computador é Mac, não roda. Ai, que trauma, meu Deus. Né? Eu só uso Linux e papapá. E não tem mais nada disso. Já tem a ferramenta web rodando. Entendeu? E a ideia dessa aula hoje do Dani era exatamente ele usar esse sistema, o Tor Web, e não o outro, até porque o outro, o Fabrício Maioni já tinha mostrado para vocês. Então, vocês vão ver que vocês já viram, né? Mas aí, nos exemplos, eu posso rodar pelo Tor Web. Inclusive, a gente ver qual é o comportamento dele, que eu quero justamente pegar inconsistências, instabilidades, que aí a gente vai corrigindo, né? Entendi. Deixa eu voltar o meu... Tem que botar para usar para pegar os bugs. O meu... Eu tentei logar por esse link agora, mestre, no Tor Web, eu também não consegui, não, mas... Eu estou procurando para ver se é algo aqui do meu PC. Tenta colocar o www na frente, você colocou? Não, fui direto nele. Peraí. www.tor.web.com. Mandei aí, se mais gente tivesse problema, porque tem algum problema no link. Foi aí? Era o www mesmo. Já consegui abrir aqui.
Obrigado. Tá, que isso. Aqui funcionou. Bom, seguindo, então, se tudo funcionou, se tudo correu bem, o que eu vi aqui agora? Eita. Foi só falar se tudo funcionou, que tudo tá bom. Então, eu espero que agora fique mais fácil de entender essas equações aqui. Essas equações aqui são as equações de preferência. Então, eu tenho uma diferença relevante, eu tenho uma preferência de A sobre B, eu tenho uma preferência fraca, uma preferência de A que B, ou eu tenho uma diferença entre os dois, entre A e B. E as equações, então, são essas, onde G, esse G de A e esse G de B aqui, é a pontuação que a alternativa tem naquele critério. Então, bom, eu imagino, não sei se ficou tranquilo, isso aqui é só uma representação. Então, olhando aqui agora, nesse exemplo do Maione, que a grande vantagem desses números é que eles permitem observar essa situação. Onde é que eu tenho a preferência forte aqui, então? Aqui em vermelho, onde a preferência de A sobre B é igual a essa diferença aqui, que tem que ser maior do que P. Eu tenho aqui nessa elipse vermelha. Se eu olhar aqui meu P é 1,9. Ou seja, qualquer diferença entre duas informações que seja superior a 1,9 vai me dar uma preferência forte. Já em verde, eu tenho uma diferença fraca, uma preferência fraca. Eu tenho aqui, ou seja, 4 menos 3 dá 1, ele está acima do meu Qzinho, que é 0,9, mas está abaixo do meu P, que é 1,9, que é o que minha equação está dizendo. Ou seja, esse módulo dessa diferença aqui tem que ser maior do que Q, maior do que 0,9, e menor ou igual a P, que é 1,9. Então, em vermelho eu tenho uma preferência forte, em verde eu tenho uma preferência fraca. E a indiferença acontece aqui no azul. Por isso que eu peguei esse exemplo, vocês percebem que coincidentemente, né, sem querer isso aconteceu, mas cada uma das colunas dá exatamente um exemplo. A relação de indiferença, ou seja, aqui em azul, nessa elipse em azul, onde uma diferença de 0,5 entre um e o outro está abaixo de 0,9, está abaixo daquilo que eu considero um mínimo para ser uma preferência, mesmo que fraca. Então, é o que a equação aqui em azul, aqui a última, está me dizendo. A diferença entre A e o B vai dar 0,5, tem que ser menor que menos 0,9, perdão, maior ou igual que menos 0,9 e menor ou igual que 0,9. 0,5 está nesse intervalo entre menos 0,9 e mais 0,9. Aí a gente fica achando, bem, beleza, acabou. Mas tem mais um aqui, e esse aqui, essa última coluna aqui. Essa última coluna aqui, ela não aparece nas nossas equações, mas é o critério de discordância. Então, tem que tomar cuidado aqui. Quando eu olho essa diferença aqui de 7 e 3, eu posso chegar e falar assim, olha, 7 menos 3 vai dar 4. 4 está acima de P. Então, beleza, isso aqui é uma preferência forte. Mas não é apenas uma preferência forte. Neste quesito de discordância, esta diferença aqui, ela atinge o meu limite de discordância, ou seja, essa minha alternativa 2 aqui, mesmo que ela perca nos demais para a alternativa 1, o fato dela ganhar essa diferença absurda aqui no último critério pode me colocar em dúvida se ela realmente é pior do que a 1 ou não. Então, isso também é considerado pelo modelo. Então, aqui a ideia era só mostrar para vocês os diversos itens de preferência. Eu espero que todos tenham entendido, esteja tranquilo isso. A gente vai seguir adiante agora para olhar as equações efetivamente do modelo, como é que o modelo efetivamente monta, né, o S1, S2, S3, o que são essas S1, S2, S3. O S1 é a solução, ela é a mais rigorosa, ou seja, para eu, esquecendo a equação, entendendo o conceito, para eu achar que uma alternativa é melhor do que a outra, eu estou olhando apenas a questão das preferências fortes. Ou seja, eu não estou olhando a importância que me traz a preferência fraca, uma diferença. Não. Para uma alternativa ser melhor do que a outra, eu estou olhando apenas as preferências fortes. Ops, desculpa. Já na S2, na solução 2, e o sistema roda isso sozinho,
eu já dou uma flexibilizada. Eu já estou aceitando tanto a preferência forte, o APJ, como a preferência fraca, que é o AQJ. E no S3 é aquela que eu dou a maior relaxada, onde eu estou pegando a preferência, eu estou pegando a forte, a preferência fraca e a indiferença também. Então, essencialmente, o que eu tenho com isso é que, olhando apenas preferências fortes, por exemplo, que foi o que aconteceu no exemplo que eu mostrei agora há pouco dos navios, onde no S1, olhando apenas preferência forte, todos tiveram o mesmo valor, 1,5, quando eu dou uma flexibilizada, eu começo a considerar também as preferências fracas, já houve uma distinção. E quando eu peguei e considerei também os valores de indiferença, essa distinção aumentou mais ainda. Então, essencialmente, é isso que eu estou colocando aqui no texto, aqui embaixo, nessas 3 primeiras linhas, que o S1 é só a atratividade forte, no S2 e S3. E nas últimas 3 linhas, eu coloco aqui o que tem a grande diferença do TOR 1 para o TOR 2. No TOR 1, eu deteriorava meu resultado olhando apenas o índice de AQJ aqui, esses índices aqui. Eram os únicos que eu utilizava para deteriorar, em função das certezas, em função de tudo que eu estou utilizando para dar aquela reduzida no valor, no peso, na importância que aquela alternativa tem naquele critério. Já no TOR 2, eu também estou aplicando isso à preferência forte e à indiferença também. E isso faz, evidentemente, que o meu sistema fique mais robusto. Ele fica mais robusto porque ele justamente ele consegue agora pegar toda a incerteza que eu estou colocando e inserir ela nas minhas equações. E não ficar apenas limitado a apenas um pedaço daquela incerteza que eu tenho. Voltando então agora ao exemplo, vamos olhar agora o exemplo à luz do que tudo que a gente viu até aqui. Perdão. Nós temos os critérios aqui, nós temos os nossos 4 navios aqui em cima e temos as características deles com os critérios aqui. Beleza? Sim, cadê? Aqui não foi. Uma coisa que eu esqueci de comentar, a tripulação, vocês podem ver que está negativa, evidentemente, o que ocorre? Quanto maior, melhor, né? Então, o objetivo aqui é justamente, no caso da tripulação, quanto menos tripulação eu tiver, melhor. O que eu faço? Então, a gente bota o sinal negativo. Olhando aqui. Agora, por exemplo, no raio de ação, foi o que eu citei lá atrás, agora a gente vai estar enxergando aqui. O raio de ação tem uma preferência forte, notem a cor vermelha, de 1.000 milhas náuticas. Quando eu olho aqui entre a alternativa 1 e 2, Oswaldo Cruz e Dr. Montenegro, comparados com o Tenente Maximiano, ele tem aqui uma diferença de 2.000 aproximadamente, 1.900, 2.100 milhas náuticas, ou seja, está acima do 1.000 da minha preferência forte e está abaixo da minha discordância. Então, isso aqui caracteriza realmente a diferença entre as opções 1 e 2 frente à opção 4, que eu tenho a preferência forte pelas opções 1 e 2. Quando eu olho aqui a preferência fraca, uma diferença só de 300, aí eu pego a 1 e a 2. Eu tenho uma diferença só de 200 milhas náuticas. Ou seja, se eu comparar o Oswaldo Cruz com o Dr. Montenegro, no quesito, no critério raio de ação, onde tem uma diferença só de 200 milhas náuticas, na minha preferência fraca, que eu estabeleço o limite mínimo de 300, eu estou caracterizando como uma preferência fraca. Ela não atingiu, não passou de 300, não chegou a 1.000. E, por fim, perdão, eu agora percebi que tinha um erro aqui. Essa diferença verde aqui, na verdade, é minha indiferença. Devia ter em azul, tá, gente? Agora que eu percebi o erro da cor aqui. Essa diferença de 200 aqui é uma indiferença. Está abaixo do quê? Perdão, falha minha. Ou seja, a diferença de 200 está abaixo de quê? É uma preferência fraca, é uma indiferença, perdão, eu não tenho preferência fraca aqui. E, por fim, a discordância acima de 2.500, que é o caso do Soares Meirelles aqui com 6.000 milhas náuticas, ou seja, a diferença dele para qualquer outra alternativa está acima da discordância
Então, ele gera aqui uma discordância, ele gera aqui um limite de discordância para essa alternativa. E voltando aqui embaixo agora, a gente olhando o resultado. Como a gente viu, o S1 é aquela que eu sou mais restritivo, mais rigoroso, onde eu estou considerando apenas os pontos de preferência forte. Eu tive igual valor para todos. No S2, que aqui do lado é o quadrado do meio aqui embaixo, eu já estou inserindo, além da preferência forte, também a preferência fraca. E, por fim, no terceiro quadrado mais à direita, em preto, perdão, gente. E, por fim, no último quadrado mais à direita, eu tenho a preferência forte, a preferência fraca e também a diferença. E a gente vê aqui a diferença nos resultados. Então, aqui era só para mostrar, na verdade, essas equações aqui embaixo, como é que elas estão aparecendo, como é que elas estão impactando aqui nos meus resultados. Quer dizer, na verdade, não dos meus, no do Igor, que foi quem fez o artigo. Bom, vamos rodar o software agora. A princípio, eu pensei de rodar o software naquele exemplo do Maione, que é o exemplo mais didático, para depois a gente rodar ele num exemplo mais sofisticado. Deixa eu mudar a tela aqui. Então, TOR2, eu vou minimizar aqui para conseguir ficar com os dois. Isso aqui foi projetado. Para eu conseguir rodar aqui. Então, o número de alternativas, eu tenho A1, A2, A3, eu tenho 3 alternativas. Número de critérios, eu tenho 4 colunas, vão ser 4 critérios, e eu tive apenas um decisor. Alternativa 1, eu vou chamar de A1, A2 e A3, são as minhas 3 alternativas ali. E o meu critério 1, eu vou chamar de critério 1, critério 2 e critério 3. Tá? Que é o número da coluna, simplesmente. Cuidado para não confundir com o peso. Essa primeira linha de cima aqui são os pesos que eu estou considerando. E aqui eu entro agora, justamente, tirar isso aqui do caminho, com o peso. Então, o peso do primeiro critério é 6, é a minha primeira linha ali. A segunda coluna é meu segundo peso, 5. A terceira coluna, meu peso é 4. E a última coluna, meu peso é 2. Eu estou me referindo aqui à primeira linha de pesos aqui dos meus valores. E aqui eu vou entrar, então, na tabela. Essa aqui é uma atribuição direta, como vocês viram, então eu posso utilizar direto os valores que eu tenho aqui. Então, eu vou lá. Eu vou mudando de um para o outro com o tab. 7, 4, 5 e 3. O A2, de novo, é 5, 3. No Python, ele usa o ponto. Aqui, vou usar o ponto também. E 7. O A3 vai ser o 5, o 4, o 5 e o 2. No Pzinho, eu estou usando o mesmo valor para todos. 1.9. Ixi, o que foi aqui? Ixi, apertei alguma coisa errada, desculpe aí. Vamos lá de novo. Então, de novo, 5, 3, 5.5, 7, 5, 4, 5, 2, o Pzinho 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, o Qzinho 0.9, 0.9, 0.9 e 0.9. E a minha discordância é 4, igual para todo mundo. Nesse momento, para a gente fazer um outro exercício, um outro exemplo com vocês, todo mundo junto, mais sofisticado, eu não vou colocar, não vou colocar pertinência, porque eu tenho certeza de todos os valores. Se eu colocar pertinência igual a 1 para todo mundo, é a mesma coisa que tirar a incerteza do meu modelo. Assim como se eu zerar
P e Q, esse é um ponto importante. Se eu botasse 0 aqui em tudo, tanto para P quanto para Q, eu tiro essa característica de me fugiu agora a palavra. Subcritério. Objetividade. Não, é o subcritério. Então, o modelo TOR ele é muito bom quando você tem pseudocritérios, perdão, era a palavra que eu estava procurando. Quando você tem pseudocritério. Então, o pseudocritério que permite níveis diferentes de preferência é onde eu tenho maior ganho de uso do TOR. Mas eu vou usar o TCA aqui para ver se tem algum critério aqui que eu possa eliminar. E aqui, bom, ele me dá os resultados do S1. Esses aqui são os pontos. Então, o que é importante aqui observar? De novo, ele ordenou e também me disse a diferença. Então, não apenas a alternativa 1 ela é melhor do que a 2 e a 3, ela é quase igual a 2, né? Mas ela é muito melhor do que a 3. Mesma coisa para o S2. De novo, lembrando das equações, no S1 eu estou pegando só preferência forte, no S2 preferência forte e preferência fraca, e no S3 eu estou pegando a preferência forte, a preferência fraca e a indiferença também. E aqui eu estou analisando critério por critério. Então, primeiro, ele pegou o critério de menor peso. Olhando ali aqui na minha tabela, o menor... Opa. Então, ele começou com o critério 4. Quando ele analisou o critério 4, o que ele constatou foi que houve uma mudança aqui no meu resultado. Ou seja, o A2, que era melhor do que o A3, ele agora igualou. Depois, talvez valha a pena. Ele está me dizendo que pode ser removido. Quando eu tinha rodado isso na versão do Python, ele não me permitia mudar. Mas vamos seguir aqui. No S2, ele faz a mesma coisa agora para o S1, perdão. Tá? Critério 4, agora critério 3, depois o critério 2, e assim vai. Tá? Critério 1. Já entendi aqui, já entendi. Esse aqui já é o total, tá, gente? Ou seja, os critérios que podem ser mudados, que podem ser retirados, são o 3 e o 2. Ele já... essa linha aqui não se refere apenas ao critério 2. No critério 2 aqui, eu tenho o resultado, eu tenho as somas, o somatório, e eu não tenho mudança no meu critério. Então, esse aqui, na verdade, apesar dele aparecer aqui em cima, eu não gosto de ficar rodando, subindo e descendo a tela para não confundir. Mas, por exemplo, aqui em cima, quando eu analisei o critério 4, ele me botou aqui, critério que pode ser removido, 3 e 2. Esse aqui já é o resultado final de todo o TCA. Tá? Na versão em Python, ele vai me dando item a item. Cada quadrado desses aqui, que eu vou assinalar, ele me dá se aquele critério pode ser alterado ou não. Então, aqui, na verdade, ele já fez a análise total. Eu espero que não tenha ficado confuso aqui. E assim vai. Então, ele faz o S1, depois o S2, mais aqui embaixo, aqui mesma coisa. Então, agora, dentro do S2, daquele segundo conjunto de equações, ele refaz agora a mesma coisa. Ele tira o critério 4, depois ele tira o critério 3, tira o critério 2 e depois o 1. E, por fim, no S3, mesma coisa, com aquele terceiro conjunto de equações. Então, a gente pode ver que em qualquer uma das soluções, os critérios 3 e 2 podem ser retirados, ou seja, a segunda coluna e a terceira coluna podem ser retiradas sem prejuízo do resultado de ordenação do meu modelo. Vamos lá para baixo. E, ok, beleza. Uma grande vantagem do Tor Web é aquele botão de go back. No Python não tem o go back. Então, já era toda vez que a gente rodava, tinha que ficar fazendo 1000 mudanças. Bom, eu tinha citado aqui o LabLego, de onde é que você poderia baixar o Tor, mas a gente já tem ali o Tor Web. E agora, se vocês quiserem rodar deixa eu rodar aqui, o Tor Web na máquina de vocês, para a gente rodar juntos aqui uma aplicação de escolha de um carro. Um exemplo bem tradicional. Para incrementar um pouquinho, eu coloquei 2 decisores aqui, só para vocês verem como é que funciona. Perdão. Alguém está com dificuldade de rodar? Já conseguiram rodar?
Deixa eu só... Então, deixa eu deixar aqui na lateral aqui os valores, essa tabela, e a gente roda aqui do lado o modelo. Posso começar, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. 3 alternativas, eu tenho o Ford Ka, eu tenho o Clio, eu tenho a Ferrari. Eu tenho, no caso, 3, eu pus poucos critérios e poucas alternativas, porque eu vou estar trabalhando com 2 decisores. Então, o número de critérios também vai ser 3 e o número de decisores vão ser 2. Então, a primeira alternativa é o meu Ford Ka, a segunda alternativa é o meu Clio e a terceira alternativa é a minha Ferrari. E os critérios, o primeiro critério é o preço. Tem que ter o preço, né, para poder derrubar a Ferrari um pouquinho. Autonomia e conforto. Muito bem. Qual é o peso que cada um dos meus decisores está dando a cada um dos critérios? É essa tabela azul aqui. Então, meu decisor 1 aqui, ele deu 6 para o preço. Para ele, o preço é muito importante, mais importante do que a autonomia e mais importante que o conforto. Já o meu decisor 2, ele deu um valor 8 aqui para o preço, 3 para autonomia e 5 para conforto. São os dados aqui da minha tabela azul. Se alguém estiver acompanhando, quiser acompanhar, é só para vocês poderem fazer com vocês também. E aí, ele já me deu aqui os pesos normalizados desses pesos dos decisores. É importante observar aqui o seguinte: por que eu pus duas tabelas aqui, uma azul e uma verde? Porque o multidecisor aqui, na verdade, ele entra nessa questão dos pesos. Tá? Depois, nos valores, efetivamente, eu tenho só uma tabela de valores. Ou seja, o multidecisor ele entra no peso que eu estou atribuindo a cada critério. Então, vamos lá. O meu Ford Ka custa 35 mil, tem uma autonomia de 600 quilômetros e eu dei uma nota 4 de conforto. A avaliação. Tem o Clio, custa 40 mil, um pouquinho mais caro, tem uma autonomia um pouquinho maior, 650, e um conforto um pouquinho maior. A Ferrari já custa 250 mil, ela tem uma autonomia bem menor, 450, mas tem um conforto muito maior. E aí a gente entra naqueles limites de preferência forte e fraca. Então, uma preferência forte para mim no preço é R$ 2.500. Acima de R$ 2.500 para mim, puxa, pesa no bolso, isso faz com que eu mude de ideia. Uma autonomia acima de 50 quilômetros me pesa para mim, e um conforto acima de 2. Aqui não é a pontuação final, tá? Lembrando que esses valores de P, eles são a diferença entre os valores acima, lá, do preço, autonomia e do conforto para cada alternativa. E no Qzinho, ou seja, abaixo de R$ 1.000 na compra de um carro, para mim é a mesma coisa. Se o carro custa 29 mil, 30 mil, não faz a menor diferença. Então, eu botei um Q de R$ 1.000, botei uma autonomia de 25 quilômetros e um conforto de 1, ou seja, uma diferença na nota de conforto de 1. E a minha discrepância aqui é R$ 10.000 para o preço, é 100 quilômetros na autonomia e é 4 no conforto. Evidentemente, gente, esses valores eles foram mais ou menos montados dessa forma para que a gente tenha o caso justamente de uma situação onde eu tenho aplicação da dominância, onde eu tenho aplicação de critério forte, de preferência forte, e eu tenho aplicação de preferência fraca. Por isso, esses valores aqui dos carros, tá, estão mais ou menos mexidos, não são... Se vocês pesquisarem, não vai ser exatamente isso. E, de novo, eu vou pesquisar aqui. Vou colocar pertinência, só para vocês verem como é que é. No caso dos pesos, dos meus critérios, eu vou botar 1, eu tenho certeza que o peso é esse, o que ela foi lá, mas como eu acabei de falar aqui com relação ao preço, vamos supor, pesquisa na internet, também tenho certeza, autonomia eu vi no manual, também tenho certeza, mas o meu conforto eu vou botar um peso menor. Por que isso? Porque é uma questão de opinião, é subjetiva, então eu vou dizer, olha, o conforto talvez eu tenha uma incerteza maior nele. E vou repetir isso para os demais, ou seja, na prática o conforto
ficou com uma incerteza maior. E vou manter o TSA aqui também, para ver se tem algum critério que eu possa eliminar nessa nova análise. Vamos lá. Então, vamos ver aqui. Aqui me pede se eu quero usar a avaliação também fuzzy, o nebulosa. Vou botar assim, para a gente ver, ele vai me dar aqui. Ó, no início, nos pesos, eu botei tudo 1. Ou seja, na verdade, no 1, quando eu boto tudo 1, não tem diferença. Eu botei certeza em tudo. A diferença vai surgir quando eu tenho aqui nos critérios. Eu botei o 0,7 no conforto. Onde é que isso me impacta? Como eu botei a mesma incerteza e certeza em todas as alternativas, é o que a gente está vendo aqui embaixo. Ela deu o mesmo indicador 0,9 total para todos e ficou em 0,95 para todo mundo. Ou seja, não me gera diferença entre as alternativas, ele só tira um pouco mais de força do critério conforto. Tá? Por que isso? De novo, porque eu botei os mesmos valores para todos, 1 e 0,7. Se eu tivesse colocado, por exemplo, eu tenho uma dúvida quanto ao preço do K, ou tenho uma dúvida quanto ao preço da Ferrari, aí eu teria diferença entre as alternativas. Como eu não fiz isso, eu tenho as mesmas alternativas. As alternativas, entre elas, eu não tenho dúvidas, muitas dúvidas. O que tem só, ele dá uma reduzida no impacto do conforto. E aí, vamos lá. O resultado é S1, então o Clio ficou melhor do que a Ferrari, que ficou melhor do que o Ford Ka. Caramba! Mesmo com a diferença, olha, mesmo com a diferença de preço. Na solução 2, o Clio também continuou melhor do que a Ferrari, melhor do que o Ka. Na solução 3, o Clio também ficou melhor do que a Ferrari, ficou melhor do que o Ka. E aqui, de novo, vocês podem ver, o Clio ficou com 1,5, ficou mais ou menos certinho, né? Na opção 1, o Clio e a Ferrari ficaram quase iguais. Caraca, os dados estão zoados, né? E depois, quando eu estou menos restritivo, aumentou a diferença do Clio para a Ferrari. Olhando aqui, então, se tem algum que eu possa eliminar. Então, de novo, sem o critério era essa ordenação, e a ordenação original era Clio Ferrari original. Ou seja, eu estou analisando aqui a autonomia. A autonomia é onde a Ferrari perdia, porque ela tinha menor autonomia. Então, a gente vê que quando ela tira aquele critério onde ela perdia, ela passou a primeiro lugar. Então, e no caso aqui, ele está me dizendo, lembrando isso aqui já é o resumo total, ele já analisou também o critério autonomia, preço e conforto, e dos três, o único que pode ser eliminado é o conforto. Quando eu tinha simulado anteriormente, eu não tinha colocado o 0,7 naquela incerteza do conforto. Então, provavelmente, e aí não tinha saído o conforto. O conforto aqui deve estar saindo impactado por aquele 0,7 que eu coloquei ali. Olhando aqui, então, a análise do conforto, o preço, a gente já sabe que vai ter uma alteração. Ó, se eu tiro o preço, o Clio e o Ka ficam iguais, e a Ferrari fica pior. Estranho isso. Depois eu vou fazer uma simulação, não agora na aula, com os valores que eu já tinha, os resultados anteriores, porque esse resultado está um pouco... Se eu estou tirando o preço, onde a... não, perdão, já sei o que eu fiz aqui. É que quanto maior, melhor, né? Então, no caso aqui, o preço é o contrário, quanto maior, pior. Eu botei o que está puxando aqui para cima. Bom, isso, na verdade, foi planejado, tá, gente? Para ver se vocês estavam prestando atenção. Mas esse quesito aqui, preço, na verdade, quanto melhor quanto menor ele, né? Eu não fiz o ajuste aqui. Quanto menor, melhor. Melhor, exatamente. Na pressa aqui, eu acabei que eu não fiz a correção. Então, por isso eu estava achando estranhos os valores, porque quando eu simulei anteriormente, quando eu fiz os testes, não tinha acontecido isso. Evidentemente, se eu tiro o critério preço, que é justamente o critério onde a Ferrari perde muito, ela tinha que passar para o primeiro lugar. Então, de novo, é interessante vocês observarem. Quer dizer, eu sabia que tinha uma coisa estranha, não estava entendendo o que era. É a questão do especialista na avaliar. Por conta do horário, eu acho que já é mais redundante isso aqui. A gente corre lá para o final. A gente já tem os resultados finais aqui no S3.
Então, no final, tirando o conforto, esse aqui é o preço. Ó. Se eu tirei o preço na opção 3, a Ferrari ficou em último lugar. Isso aqui, evidentemente, é o efeito da autonomia. A autonomia que está puxando para baixo. Né? O conforto, a gente viu que ele tem pouco impacto, ele pode ser eliminado, porque ele não está impactando o resultado. Então, o que está puxando a Ferrari para baixo é a autonomia, e o que devia puxá-la para cima era se a gente eliminasse o critério preço. Gente, eu espero que não tenha ficado muito confuso aí Dani, se tu der go Sim. back aí, ele mantém os valores que você preencheu? Desculpa. Se tu clicar em go back aí, ele mantém os valores? Olha, eu não sei, olha, legal. Eu confesso que como se diz aqui? Vou fazer aqui. Vamos ver como é que fica aqui agora. Vamos descer lá para baixo, lá onde está o preço. Autonomia, conforto, preço. Aqui, agora agora foi, né? Agora funcionou. Valeu, Vitor. Então, agora eu fiz a correção do preço, né? Então, quando eu elimino o critério preço, a Ferrari, que perdia por causa do preço, ela passa a ganhar, que é o que eu esperava encontrar efetivamente. Só que agora, olha que interessante, eu mexi no preço e o critério que eu posso eliminar agora é a autonomia. Antes, o critério que eu podia eliminar era o conforto, não sei se vocês vão lembrar. Sim, então, agora o que a pessoa, a pesar mais, a autonomia que está saindo. Porque justamente a discrepância aqui do preço está puxando muito, está fazendo muita diferença, e no caso do conforto, a diferença entre os valores é muito alta também. Então, eu tenho uma discrepância aqui no conforto e eu tenho uma discrepância aqui no preço. Aí acaba que a autonomia está pesando pouco. Valeu pela dica aí do Vitor, do Go Back. No Python não tem o Go Back. Essa é a grande vantagem do TorWeb. Já meus parabéns aí ao pessoal. Gente, alguma dúvida? Eu espero que não tenha ficado muito confuso aí esse finalzinho, essa ida e vinda aqui. Eu tentei fazer a apresentação para não ter que ficar indo e voltando no PowerPoint, que quando eu estou assistindo e fazem isso, eu fico meio perdido. Então, eu tentei mesmo repetindo alguns slides. E deixa eu voltar aqui então para o slide. E o que eu tinha, assim, perdão, as referências então, que eu utilizei para montar esse material. Eu tenho que incluir agora aqui o TorWeb. Eu assisti 2 lives do próprio Maione, do método Tor, esse item 2 e esse item 5. O canal StatDados, não sei se vocês conhecem. Quem não conhece, recomendo, tem muita coisa sobre pesquisa operacional. Teve esse material aqui que me ajudou bastante lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Principalmente, é um material bem detalhado sobre questões de o que são multi-atributo, o que é monoatributo, e assim vai. Um material aqui do Maeda e do Igor. Eu esqueci de comentar do Maeda, perdão, gente. Perdão, Maeda. Falha minha. Maeda não está nessa matéria, não, cara. Foi por isso que eu não falei. Eu sabia. Eu falei engraçado, porque eu tomei cuidado de olhar isso. Eu falei engraçado. A idade. E, por fim, o material aqui também do professor Helder, de onde eu tirei aquelas caixinhas tentando mostrar a preferência. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigado pela atenção, gente. Eu vou parar aqui de compartilhar. Bom, a não sei que alguém tenha alguma dúvida que queira voltar em algum slide. Aí... Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não, só queria fazer um comentário. Sim. Obrigada, Dani, muito boa apresentação também. Assim, ao meu ver, eu acho que o Tor tem uns conceitos muito parecidos com o Electrimore, né, professor? Uhum. Ele é muito parecido, assim, a forma dele de... Tem várias vertentes também de resultados, os conceitos de QP, a mesma linha de raciocínio, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Uma parte é porque ele trabalha pseudo-critério, como o Dani falou, né? O ponto dele é que ele trabalha pseudo-critério, que é uma característica do Electri também. Né? Mas não é só do Electri. Né? O Prometer também, né? O Prometer também, tem vários outros métodos que trabalham pseudo-critério.
Uhum. Um ponto de tangência deles, do Electrimor e do Thor, é o fato de trabalhar com pseudocritério, né? Eu acho essa característica bastante interessante também. Mas o que eu costumo falar não é que seja um problema do Thor, né? Eu acho que não é qualquer pessoa que consegue utilizá-lo, né? É o que eu sempre falo. O melhor método é aquele que resolve o nosso problema da maneira mais simples possível. Então, dependendo do problema, usar o Thor é matar uma formiga com uma bazuca, né? Porque ele faz muita coisa, pô. Ele é multidecisor, ele tira critérios redundantes, né? Ele faz muita coisa, ele trabalha com pseudocritério, e aí assim, eu entendo, por exemplo, eu uso o Thor para realmente problemas que eu julgo muito complexos, né? Que o problema é tão complexo que eu vou chegar para o decisor e falar assim, olha, não tenta entender, o método é esse aqui e o resultado é esse, né? É aquela história, é o tudo ou nada, né? Olha, ou o senhor acredita em mim e o resultado é esse aqui, porque eu nem vou tentar explicar o método para o decisor, né? Então, imagina explicar o que é pseudocritério, o que é não sei o que é pertinência, Se não é uma pessoa que entende do riscado, né, que já está no nosso meio, é complicado, complicado explicar esses conceitos todos para o decisor, né? Então, aquela história, eu aplico o Thor e aí ou o cara acredita em mim ou não acredita. Eu nem tento perder meu tempo tentando explicar, né? Agora, quer dizer, ele tem um ponto alto que ele resolve, é o que eu estou falando, ele tem um ponto alto que ele resolve problemas extremamente complexos, como o professor Simões resolveu lá o problema da água de lastro lá nas Nações Unidas, né? Lá na IMO, na reunião da IMO. Então, defendeu a posição do Brasil lá perante a ONU, usando o Thor. Então, ele resolve problemas extremamente complexos, mas para isso ele é um método complexo. E aí o decisor não entende por ser complexo. E aí muitas vezes não fica à vontade para adotar essa tomada de decisão porque ele não entende, né? Então, a gente tem que, com a nossa experiência, né, ajustar né, fazer esse ajuste ali. Por exemplo, o Lucas fez lá um problema agora que ele vai apresentar no RedM. Escolha de um RP. Será que eu preciso usar o Thor para escolher um RP? Né? Aparentemente, tudo bem, pode ser complexo e tal, né? Cada problema é um problema. Mas aparentemente não parece um problema tão mal estruturado, tão difícil assim, né? Então, não sei se vale a pena usar o Thor 2 para resolver um problema relativamente simples, né? E aí a nossa grandeza está realmente, a joia da coroa está em identificar o método ali, esse trade-off, né, da complexidade do método, né? Isso aqui com método simples eu resolvo. Isso aqui eu já preciso de um método mais sofisticado. Né? O legal é que o método é complicado, mas o Thor Web ele ficou bem simples, né? Tipo, a ferramenta, tanto que pegou para usar agora e já soube usar. Tem ferramenta que você vê o cara usando e quando você vai usar, você fica na dúvida de, como é que eu preencho? Se é vírgula, se é ponto, se é... Exatamente. A ideia foi essa. A ideia de desenvolver essa ferramenta foi exatamente essa, facilitar a aplicação do método. Porque o método em si já não é matematicamente amigável. Matematicamente, assim, na minha percepção, ele é mais difícil do que qualquer outro método que nós temos visto, né? É mais difícil que o Sapeza, ele é mais difícil que o Electro, ele é mais difícil que o Macbeth, que o Lucas vai falar, ele é mais difícil que o HP, ele é mais difícil que qualquer outro método, matemático falando, né? Então, quer dizer, realmente eu preciso de uma ferramenta
que gera esses cálculos, né, lá da teoria dos conjuntos aproximativos, do offset, e por aí vai. Né? Senão, realmente, fala. Comandante, o lado bom do Tor, assim, tem esse lado de realmente, por ser um método complexo, indicado para resolver problemas complexos, mas se a gente aplicar o Tor em um problema simples, aquela resolução fica tão complexa que pode até dar uma maquiagem no trabalho, né? No estudo de caso. Por exemplo, esse artigo aprovado na revista Saúde Pública, eu tinha aplicado o Sapevo e tinha ficado um trabalho bem enxuto. Eu falei, pô, vamos ver o que dá com o Tor. Aí joguei o Tor e a análise ficou danada, assim, com a mesma massa de dados, tanto que foi aprovado na revista Saúde Pública. Eu acho que muito por conta do método. Os caras pensaram assim, pô, esse método aqui é maluco, não entendi porcaria nenhuma, vou aprovar logo que deve estar certo. Eu ia falar isso, né? Você quer ser incontestado ali, tipo assim, pô, olha só, você quer refutar, então você diz aí onde é que tá errado, sabe? Você manda aquela pedrada pro cara, né? Porque assim, o Sapevo é fácil de ver onde é que tá o erro, né? Por exemplo, eu cheguei numa ordenação que o avaliador não concordou. Ele vai ver lá, mas, pô, eu não concordo porque tu considerou que isso aqui é pior do que esse outro critério. Eu não concordo com isso. Ele identifica onde está o erro. No Tor não tem como ele identificar, né? Não tem como. Você joga os dados numéricos lá e ele mastiga os dados numéricos. Então, não tem opinião de ninguém, né? A não ser na hora de estabelecer o limite de preferência forte e preferência fraca, né? A não ser no estabelecimento do PIT. Né? Ou até também Isso depende da avaliação do decisor, né? Essa questão da preferência e da discordância. Então não tem muito no livre-arbítrio dos pesos também, né, comandante? Exatamente. Mas se o avaliador não entende, ele não questiona, pô. Pois é. Não, na revista Saúde Pública, até porque é uma revista de saúde, as pessoas não estão interessadas em saber o método, elas querem saber um problema de saúde. O método voltou intacto, não teve nada falando de resultados. Vai falar do método, né? Ninguém falou do método. Cara, mais da metade do teu artigo já tá validado pelo avaliador, né? Ele fala assim, pô, não vou nem olhar isso aqui, cara, que isso aqui tá muito da NASA, não vou nem olhar. Esse artigo aí ele só olha aí os vídeos em português, estruturação, que aí tu corrige rápido, né? Esse artigo do BWM que eu peguei, né? Tipo, ele passa metade do artigo, ele ensina o método, aí depois ele faz uma aplicação, que é, tipo, não entra em detalhe, só que aí no final, eu acho que foi meio que para encher linguiça, ele começou a fazer um monte de teste de hipótese maluco, sabe? E tipo, assim, maluco não, tem fundamento, só que eu tava pensando, falei, cara, eu acho que eu vou começar a fazer isso, vou fazer uns trabalhos tranquilos e vou começar a meter teste de hipótese no final, que aí ninguém, sabe, bota um H0 qualquer lá, foi rejeitado, meu método é bom. Foi rejeitado, meu método é bom. Basicamente, ele fez isso. É uma macetinho aí que... Receita de bolo, cara. O que eu tô vendo também, eu até comentei com o comandante, é que em muitos periódicos, tal, bem relevantes, o pessoal gosta de ter comparação de métodos, né? Então, apliquei o Sapevo, cheguei no resultado. Vou aplicar um outro método aqui, que tem algum software do grupo que com certeza já calcula, né? Que facilita muito a aplicação, joga os dois resultados e compara. E o resultado foi bem parecido. Aí o teu trabalho já tem uma outra cara, né? Porque você não simplesmente aplicou o método, você aplicou dois, verificou que o resultado está robusto. Não, mas aí não pode que você vai estar batendo no outro método do grupo, cara. Você tem que pegar outro método. Não, aí não. Eu tô falando comparando, mostrando o mesmo resultado. Dessa maneira, pô. Para validar o teu método. É por isso que o Felipe mostrou o resultado dele, do Propaga, comparando com o Prometer, com o TopSys. Olha só, eu tenho um método que matematicamente é muito mais simples e que eu consigo obter os mesmos resultados. Essa que é a bola que ele está levantando. A ideia é justamente isso, né? Você buscar validação junto com quem já está consagrado na literatura. Eu não vou ficar inventando a roda. Eu peguei, inclusive, algo publicado, né? Um artigo que já foi publicado. A ideia é que quando eu for tentar fazer o artigo, eu tente submeter para uma revista, pegar um artigo da revista, né? E fazer essa comparação. Olha, lembra desse teu artigo aqui que tu publicou? Eu fiz uma nova releitura aqui com esse outro método aqui, que eu acho que ganha força, né? Pega lá, olha, nessa revista aqui o cara já aplicou esses 3 métodos, eu tô aplicando mais um aqui, olha como ficou o resultado. E aparentemente bem mais simples do que o TopSys, o Prometeu, os outros, né?
Bem, então é isso. ainda. Quem tem mais Eu não sei quem vai. Professor? Fala, Vitor. Tem sim. É que, só aproveitando que o pessoal está aqui ainda, semana que vem é a minha apresentação do BWM. Eu queria saber se quem está dividindo comigo o dia não se incomodaria, não lembro quem é, de trocar, eu fazer a primeira apresentação, que minha casa ela vai... Oi? É o Igor. É Igor? Ô, Igor, posso fazer no horário das 8, cara? Que vai ter obra aqui em casa e depois vai ficar um quebra-quebra, só para vocês não ficarem ouvindo enquanto... Ô, Igor, o Igor vai apresentar a análise envoltória de dados e o Vitor vai apresentar o BWM. Isso. Bem, então já falou o que eu ia falar, né? Eu ia falar isso. Semana que vem, então, é o Vitor que vai apresentar o BWM, que eu acredito que vai ser um método novo para praticamente todo mundo aqui, ninguém nunca viu, a não ser o próprio Vitor, que eu sei que já viu, já tinha visto, né? E o Igor também já sei que já tinha visto. Né? Provavelmente o Vitor até pediu ajuda para o Igor, porque da outra vez o Igor que apresentou. Pô, pior que dessa vez eu fui no dente. Foi na raça? Fui na raça. Foi na unha. Fui na unha. Inclusive, como eu tenho a minha apresentação, eu vou comparar, se eu ver alguma coisa, eu já vou fazer uma pergunta para deixar ele meio que... Deixar ele ficar, só para afinar o sangue. O Igor tem essa mania. Né, o cara que é ninja, o cara se tapa, né? O Igor, ele entra de voadora nas pessoas durante a... Daqui a pouco vai vir uma estrelinha no meus peitos, assim, ó, aquela estrelinha. Vai ter que sair da rua em algum momento? Do Shinobi, né? Do Shinobi. Se tiver alguma coisa muito sinistra, ele joga uma bomba de fumaça e acabou a apresentação, mano. Sumiu, valeu. Opa, então, caiu ali. Semana que vem vai ser, então, o Vitor, que vai falar sobre BWM, que é interessante porque é uma evolução do HP. Né? E vai falar sobre análise envoltória de dados, que eu acredito que vai ser uma novidade para a maioria também. Né? Bem, o que mais que eu tenho para falar? Todos já enviaram seus vídeos, né, dos artigos. Né? Então, a primeira avaliação já morreu. A segunda avaliação vai ser essas aulas que eu coloquei para vocês apresentarem. E a última vai ser o artigo final da disciplina, né? Eu já distribuí. Hoje à tarde, no fim da tarde, início da noite, às 18 horas, nós teremos uma palestra do professor Marcelo Godoy sobre lógica fuzzy. Então, quem pudesse comparecer, eu gostaria que estivesse lá. O Marcelo Godoy, ele é uma referência mundial em lógica fuzzy, né? Igual o professor Cossenza, né? Tanto é que ele nem mora no Brasil, ele vai dar a palestra de lá dos Estados Unidos, né? Ele está lá e aceitou meu convite e vai dar essa palestra para a gente, né? Eu nem abri muito, nem divulguei muito, porque eu queria justamente um público mais seleto, né? Não queria abrir para o povão, porque senão ele faz pergunta idiota, né? Enfim. Então, eu deixei para um público mais seleto, a gente do INE, pessoal da UF, deixei um negocinho mais... Nem divulguei muito essa palestra. Né? Ele é autor de um livro, se não é o único, é um dos únicos livros que circula no Brasil, né? É o Marcelo Godoy e acho que é Ian Shaw, o outro autor, são dois autores. Não tem muita coisa de lógica fuzzy em português. A maioria em inglês, e o pouco que existe em português é esse professor que escreveu. Né? Então, eu acho que, assim, é uma oportunidade interessante para vocês, né, de ter um contato com esse cara, que se vocês não tiverem aqui, provavelmente nunca mais terão esse contato com ele. Né? Então, é um network interessante, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Pode ser que mais tarde você queira fazer um pós-doc no exterior, fazer uma visita na universidade, o cara dá aula. Professor, assisti uma aula do senhor lá no INE, poxa, muito legal. Já é uma coisa para você puxar o papo, né? Porque senão o cara nem te recebe, o cara não te conhece. Quem é você? Né? O cara nem te recebe. Esses caras assim, ele nem te recebe, né? Então, aí você já tem ali uma coisa, pelo menos, para puxar o papo, né? Na aula do senhor, muito bacana, gostei de lógica fuzzy, sabe o que é?
é que papapá, e vem aquele papo de Zeca Lourenço, né? Então, professor, então, lá, lelé, né? Então, assim, Lohan tá rindo, né? Rapaz, é o que eu falo, quem não sabe viver morre pastando, né? Então, é a vida é assim, né? É o que o professor Simões fala, eu não inventei o mundo, eu só vivo nele, né? Se tu não sabe viver, não sabe fazer amigos, você não vai nunca chegar em lugar nenhum. A verdade é essa, né? Então, é isso. Então, vai ser hoje às 18 horas. Eu vou mandar o link novamente para vocês, só para relembrar, tá? Quem puder, né? Quem puder e quiser, né? Não é obrigado. Quem puder e quiser, e dar uma parecida. Tá bom? Pô, professor, hoje eu tenho um gráfico, mas eu vou ver se eu consigo fugir da aula mais cedo para eu também, mas tentar sair um pouco mais cedo da aula da professora Renata, começa às 6 horas. Ele é um cara faixa preta e é um cara interessante. Para começo de conversa, ele é o editor-chefe do I3E. Né? Para começar a brincadeira, ele que é o presidente da porra toda, que diz quem vai passar, quem não vai. Os artigos da I3E. Né? Transaction, inclusive. Então, aí a gente já começa a ver que o buraco é mais embaixo. Né? O buraco é mais embaixo, né? Então... eu vou chegar um pouquinho depois da hora por causa do transporte, mas com certeza eu vou... É para quem der, né? Quem... Eu chego em casa mais ou menos mais 6h30. Estou avisando para vocês tentarem se programar e aí quem quiser entra. Tá? Hoje eu estou de boa, até gerador reserva que eu já tenho jeito para dar. Hoje não pode dar ruim, não. Tá bom, então, falou então, pessoal. Comandante, posso tirar uma dúvida com o senhor, comandante? Pode. É uma dúvida mais específica da dissertação. Peraí, Então tá bom, então estão liberados, pessoal. Beleza, rapaziada, valeu. Queria tirar